Voltamos ao vivo com a cobertura especial das eleições 2016 aqui pela TV Santa Maria, nossa TV comunitária. Agora 5 horas e 5 minutos. Daqui um pouco nós começamos a apuração voto a voto e vamos conhecer juntos o novo prefeito aqui de Santa Maria, que assume no próximo dia 1º de janeiro de 2017. Mas antes disso, temos mais um debate e outro tema bastante polêmico: qual será o futuro da Corsã aqui em Santa Maria? E para mediar essa conversa, Ricardo Jobim continua conosco aqui nessa cobertura especial e nós vamos receber como debatedores Rogério Ferraz, representando o Sindiágua, Luiz Fernando Pacheco, secretário municipal, e José Epstein, superintendente regional da Corsã. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos lá. Já não sabemos ainda quem vai ser o próximo prefeito. A gente não sabe se vai ser Valdeci Oliveira ou Jorge Pozobon. Agora a gente passou das 5 horas, podemos falar o nome deles à vontade. E não sabemos com certeza qual que vai ser a ideia que um ou que outro vai ter sobre um assunto importantíssimo para a nossa cidade, que é o abastecimento de água e saneamento. Nesse sentido, eu fico muito feliz de contar aqui com as pessoas que têm sido os maiores protagonistas dessa discussão neste último ano, acredito que eu posso dizer isso, né? Onde várias discussões foram abertas para saber exatamente o que está por vir. Mas como todo programa de debate ele tem que ser um pouco provocativo, eu gostaria de começar fazendo algumas indagações. Existe uma ação judicial envolvendo o município de Santa Maria e a Corsã referente a não cumprimento do último contrato. Esta ação foi julgada procedente, mas pende recurso ainda, né? Não tem uma posição definitiva sobre ela. Partindo de um pressuposto, certo? Que a Corsã não cumpriu os requisitos do último contrato. Isso estou autorizado apenas pela sentença a fazer essa ilação, isso não está confirmado ainda. Quais seriam as garantias para o município que, caso fizesse um novo contrato com a Corsã, quais seriam as garantias de que estes valores recebidos aqui pela população de Santa Maria, pagos pela população de Santa Maria na conta de água, seriam revertidos para os investimentos na cidade? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. À vontade para quem? Uma questão de ordem. Eu não sou secretário municipal. Eu fui anunciado e não cheguei a ser nomeado, não tomei posse, não fui nomeado. Continuo tratando essa questão, né, do saneamento, de modelo de saneamento. Até eu acho que a gente não deve pessoalizar em cima, né, por mais que não seja uma pessoa, mas a gente não deve pessoalizar a questão da Corsã. Eu acho que a gente deve tratar o tema como saneamento em Santa Maria, e dentro do tema saneamento existem alguns modelos, onde um pode ser a Corsã, outro modelo pode ser privatização, outro modelo pode ser municipalização, né? Então, eu acredito que no modelo, né, o modelo para Santa Maria, em matéria de saneamento, ou seja, abastecimento de água e coleta de esgotos, eu acho que ainda o melhor para a cidade seria uma renovação de contrato com a Corsã. Agora, entrando um pouco já na tua pergunta, Ricardo, eu acho assim, ó, o contrato que foi assinado, de repente o José até pode colaborar, o Rogério até mais, na época do governo Oswaldo, não foi? Não, o primeiro contrato foi assinado pelo prefeito Farré, né, em 96. 96, correto. 96, e era um contrato que era praxe naquela época, se não me engano, o contrato que foi assinado em 96 e que está em vigor agora, prorrogado por mais um período até, ele venceu, se não me engano, 15 de 16 de setembro, foi prorrogado até o dia 23 de dezembro, e esse contrato assinado em 96, ele tem, se não me engano, 4 páginas. A minuta que a Corsã já enviou para o município, que o município está analisando, essa minuta hoje tem quase 60 páginas. Então, Ricardo, fica um pouco difícil em cima de um contrato de 4 páginas, tu especificar, tu elencar obras, investimentos, né, promessas de obras, promessas de investimentos, em cima obrigações em cima de 4 páginas. Agora, mas ali falava do saneamento de Camobi, se eu não me engano. Questões macro. Um contrato antigo que eu li, por exemplo. Questões macro, sim. Eu entendo que, né, se o prefeito municipal, a Câmara de Vereadores,
né, que também é um componente importante nesse processo aí de renovação com a Corsã ou não, indicar esse modelo Corsã. Eu tenho certeza que esse contrato de programa que está já uma minuta em mãos do município, eu tenho certeza que vai facilitar em muito esse controle por parte não só da cidade, do município, que é o poder concedente, mas também por estar no contrato de programa uma agência reguladora, que seria a Gergs. Então a Gergs, ela tem uma fiscalização muito forte, muito atuante nesse sentido, e tiraria esse ponto de atrito entre o concessionário e o concessor, né? A Gergs, isso é novo para mim, então eu queria fazer perguntas para vocês, que bom que os três estão aqui para me esclarecer todos esses detalhes. Essa agência reguladora, ela teria poder de definição tarifária? Ela faz a definição ela que tarifária. faz. Ela que diz o quanto vai ser pago do contrato com a Corsã? Anualmente, se não me engano, no mês de... No valor da tarifa. E fazendo fazer só complementando um pouco as informações que o Pacheco estava passando, Jobim. Tu colocaste bem que tanto a Corsã quanto a Prefeitura, elas foram alvo de objeto de uma ação do Ministério Público, né, em relação ao descumprimento contratual. A Prefeitura para não fiscalizar, a Corsã para não executar. A própria execução do contrato, por a gente não ter diretrizes bem estabelecidas, nós tínhamos lá esgoto em Camobi mediante viabilidade econômico-financeira, Arroio do Sol, construção da barragem, então ficava uma coisa tudo vinculada a uma viabilidade econômica e financeira, e a gente tinha um cenário até então de não existia financiamentos, não existia o PAC mesmo, o saneamento veio para dar uma injeção de recurso dentro da parte de saneamento, que até então o foco sempre foi água, né? Então existia assim, que nem o Pacheco colocou, era um contrato um pouco frágil. Ele previa, inclusive, que tanto a Corsã e a Prefeitura tinham que fazer investimentos em conjunto. A Prefeitura tinha que aportar recursos que chegavam de 15% a 25% para ampliações e implantações de sistemas. Isso nunca aconteceu ao longo dos 20 anos, né? Por vários motivos, né? Falha da Corsã, falha da Prefeitura, isso a gente não vem à discussão agora, né? Então, a própria Corsã ainda está em recurso, né? Quanto a essa questão da condenação, o município já conseguiu encerrar. O termo jurídico eu não sei como é que se usa, mas foi encerrada a parte que seria da Prefeitura em termos de condenação para não fiscalização, e o da Corsã ela segue, né? Tinha uma multa inicial, a Corsã está recorrendo desse valor, né? Então, na verdade, não se trata de uma dívida da Corsã com o município, e sim uma ação que certamente seria revertido, talvez, para a aplicação do saneamento aqui da cidade. Então, vindo para a questão da Gergs, hoje toda a composição tarifária, né? Que até então, até 2006, 2007, não era assim. A Corsã, então, como dona do negócio, ela fazia suas contas e colocava lá o valor tarifário, aquilo que para cobrir todos os custos, né? Inclusive a ineficiência que a empresa tinha, né? Hoje, essa cesta tarifária, a cesta que compõe o reajuste tarifário, a própria Gergs, ela que dá as regras. E ela não admite mais hoje que eu tenha, por exemplo, que eu ingresse com valores lá da minha ineficiência, do meu custo elevado, com perdas, com ações trabalhistas. Isso sai do rol do reajuste tarifário, porque isso aí ela entende que não deve, a ineficiência da empresa não deve ser passado, né? A possível ineficiência da empresa não deve ser passado para a tarifa. Então isso fez com que a empresa também se reinventasse, né? Buscasse ter uma gestão melhorada, para que a gente pudesse realmente ter uma reajuste tarifário compatível, né, com o que tem no mercado ali. Se tu pegares e comparar ele com outros serviços, tu vai ver que ao longo dos últimos anos o reajuste tarifário da água é muito inferior, por exemplo, ao comparado da energia elétrica, né? Que é um insumo que representa aí quase 20% hoje da nossa despesa de exploração, né? Eu queria fazer uma pergunta dentro dessa linha, só para não ficar aparentando em entrevista, porque claro, vocês estão alinhados demais para o meu gosto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta dentro de uma afirmação que eu quero que vocês confirmem e quero que vocês me digam o que vocês pensam a esse respeito. Santa Maria é o maior cliente que a Corsã possui no estado do Rio Grande do Sul, correto? Segundo. Canoas é o primeiro maior cliente, perfeito. A arrecadação do valor das tarifas de Santa Maria, né? Nessa proposta de remodelagem, vai ser integralmente investido aqui em Santa Maria ou vai continuar como apoio dos outros municípios vizinhos? Posso? Por favor. Na verdade, assim,
Primeiro, Jobim, você colocou alguns números na mídia aí, que eram 60 milhões, 50 milhões. Por favor, tu me corrige. Isso a gente fez fez algumas prestações de contas para o município para tentar mostrar realmente o que você fala em lucro líquido, o que você investe, o que é resultado de exploração, despesa de exploração, o próprio subsídio cruzado, que a empresa trabalha nessa linha, né? Mas respondendo essa tua pergunta, a nossa proposta que estamos trazendo para o município, né, é uma proposta que, além de contemplar um fundo para o município, que um repasse, um percentual a ser em definição ainda em cima da arrecadação, os primeiros, se eu não me engano, os primeiros 10 anos, a gente trabalha com uma espécie de subsídio invertido, o subsídio inverso. Por que isso? Porque é uma necessidade de investimentos bastante significativos para atender o Plano Municipal de Saneamento, que a gente até não tocou aqui, mas outro pilar hoje, a diferença hoje em relação ao contrato de programa que está se propondo e ao contrato de concessão anterior, é que hoje nós temos um plano diretor de saneamento da cidade, que foi aprovado no final do ano passado. E aquele plano diretor da cidade ele deve ser ou atendido se a prefeitura assumir o sistema, ou se a iniciativa assumir o sistema privada, ou se a Corsã assumir, né? Então, isso, a própria Gergs, ela vai buscar que isso se regule, se cumpra. E a partir daí, há uma necessidade de fazer investimentos bastante significativos. Vou te dar um exemplo aqui. Nos 5 primeiros anos, a gente está falando na casa de 160 milhões de reais para atender a necessidade aqui da cidade, né? Em termos do que se prevê, principalmente em termos de esgotamento sanitário no plano de saneamento. Então, ele ao longo dos 20, 25 anos que vai ser esse contrato, essa proposta de contrato, ele fica um valor que vai ter, sim, uma parcela de arrecadação para a Corsã, vamos dizer, um lucro, uma parcela para a prefeitura, mas basicamente a metade da execução dele é para suprir os investimentos necessários aqui para... E essa agência, ela vai regular a tarifa com base na necessidade desse investimento, sim, desse plano? Sim, com certeza. Então a tarifa pode subir? Aqui em Santa Maria eu não diria que ela... Anualmente vai subir, né? Em termos conforme você tem, né? Mas a gente pega um exemplo bastante interessante, Jobim. Nós tivemos em Santa Cruz do Sul agora recentemente, onde o município de Santa Cruz do Sul saiu da base Gergs, sim, e está agora com uma agência reguladora municipal. A tarifa lá é maior, o reajuste tarifário lá foi proposto, foi maior, necessário, foi maior do que a base Gergs. O que acontece? Quando tu está dentro de uma base Gergs, tu está numa base de clientes, que são 2 milhões de clientes que a Corsã tem, então tu dilui praticamente esses custos, né? Sim. Então a gente, nas tratativas, estava tomando cuidado para que não se incentivasse ou se não se especulasse uma agência reguladora local, porque certamente pela necessidade dos investimentos, a curto prazo, principalmente, talvez houvesse a necessidade de ter aumentos maiores do que digamos, reajustes maiores do que o própria base Gergs, se fosse uma agência reguladora independente. Vantagem, aqui, né? Se me permite, a vantagem de Santa Maria nessa negociação toda é que Santa Maria ficou praticamente por último. Então nós temos, né, parâmetros, né, de todos os outros municípios, o que deu certo, o que não deu certo, o que tem que melhorar. Nessa questão da própria agência reguladora, Canoas tentou fazer uma agência reguladora própria, né, no início, foi um dos primeiros contratos. Erechim e São Borja tem. E lá em Canoas não deu certo. Então, pelo alto custo, tu tem que ter um corpo técnico, tu não pode só pegar, fazer colocar ali pessoas que são afinadas politicamente com o prefeito e colocar na agência reguladora. Não, tem que ter técnicos para poder ter confiabilidade, né, essa agência reguladora. Então, eu acho que Santa Maria ganha com isso, de ter ficado por último nessa negociação, para pegar todo o histórico, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente mesmo, como sindicato, conversamos, né, com o Pacheco lá no início do processo, trouxemos para ele alguns contratos também de outros municípios, onde daria para tirar, sim, daria alguns parâmetros para que Santa Maria tivesse um bom contrato. Porque para nós, que representamos, né, os trabalhadores da Corsã, e a gente tem acompanhado esse debate aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, para nós é muito interessante que o contrato seja bem feito. Né? Que não seja, a Corsã é vantajoso para a Corsã. Não, tem que ser vantajoso para a Corsã e para o município. Porque para os trabalhadores também, quanto mais vantajoso for para o município, é uma segurança de que a Corsã terá vida longa no município, cumprindo esse contrato. Então, para nós trabalhadores, e até o pessoal pergunta muito mais, Rogério, por que em tudo que é discussão da Corsã, o sindicato está? Porque nós entendemos que, se somos um sindicato de trabalhadores, não vai ter trabalhador da Corsã se não existir a Corsã.
Então, a nossa direção sindical tomou por critério, primeiro, defender a manutenção da empresa pública Corsã, para que tenhamos os funcionários, para que tenhamos o sindicato. Então, essa é uma visão um tanto quanto diferenciada do nosso sindicato em relação a essa questão, né, de empregador e empregado. Nós, primeiro, queremos manter a empresa, para daí sim termos o funcionário, para termos o sindicato. Então, nesse sentido que a gente tem contribuído muito aí no debate em todo o Estado. Né? Eu até gostaria, já que o Pacheco já está se mexendo para falar, até porque eu quero fazer uma pergunta para ele. O Pacheco foi designado, né, junto com outras 2 pessoas, correto? Para outras 3 pessoas, para fazer parte de uma comissão para debater esse assunto. Uma pergunta bem objetiva. Este contrato, ele é assinado nesta gestão? Vai ser um assunto para o próximo prefeito? Até que ponto o que já evoluiu até agora vai se perder, vai se ganhar? E qual é o caminho que está sendo construído a princípio? O que os estudos estão apontando dessa comissão? Ricardo, em setembro do ano passado, em setembro de 2015, nós fomos nomeados, a prefeitura nomeou uma comissão, onde fazia parte a CACISM, eu representava a CACISM, o Dr. Péricles, representando a OAB, o Evandro Zamberlan, representando o Sinduscom, e o Wilson Cerro, representando a Agência de Desenvolvimento. E o prefeito pediu que nós fizéssemos um estudo de modelos, né, e propôssemos qual, na nossa opinião, seria o melhor modelo, o modelo mais interessante para a cidade de Santa Maria. Nós visitamos várias cidades, Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas, São Borja, privatizou, criou uma agência reguladora local, Uruguaiana. Então, desses nossas viagens, desses nossos estudos, saiu um relatório, e esse relatório foi uma opinião, né, nossa, entre nós. Eu acho assim, o futuro é a municipalização, é uma opinião. O futuro é a municipalização. Cidades grandes, praticamente todas são municipalizadas. E cidades médias, de médio porte para grande porte, praticamente estão ou municipalizaram ou estão trabalhando para municipalização. Se nós pegarmos aqui das 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, DEMAI, Caxias, SAMAI, Pelotas, SANEP e Santa Maria e Canoas, Corsã. Então, das 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul, 3 são municipais. Caxias, inclusive, há 40 anos. Né? Não foi há 5 anos atrás. A gente entende que o caminho é esse, só que como é que a gente faz para chegar nesse caminho? Eu entendo que nesse momento, esse momento não é escolhido. Esse momento ele é atual porque o contrato vence agora. Um contrato de 20 anos foi feito e está vencendo agora, venceu já. Foi prorrogado. Nós estamos numa prorrogação. No momento, o melhor caminho para Santa Maria, para mim, é a renovação com a Corsã, até que a cidade, né, forme uma estrutura necessária para que ela possa assumir esse serviço. Ou, quem sabe, a Corsã, diferente dos últimos 20 anos, se for renovado com a Corsã, nesse novo contrato de programa regulado pela agência, pela Gergs, daqui a pouco a Corsã, nos próximos 20 anos, faz um serviço, né, sem críticas. Cumpre todos os itens ali, as obrigações que estão sendo assumidas nesse contrato. Bom, então daqui 20 anos, para que nós vamos, né, tirar a Corsã e colocar uma outra se a Corsã, né, cumpriu todas as obrigações que a gente acha interessante? Fundamental na discussão, Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso é uma lei, né, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, nós temos um norte, nós temos que seguir isso. Nós, como eu digo assim, Corsã, uma empresa municipal, se o município conceder para iniciativa privada, a Gergs, o plano municipal é a lei. Vai ter, tudo que está ali terá que ser cumprido, fiscalizado pela Gergs e cumprido por quem receber a concessão. Então, isso é fundamental. O contrato, ele está muito, a minuta de proposta, eu acho que ela está muito bem amarrada. Foi exigência do município que constasse ali no corpo, no anexo, o anexo 5, né, um cronograma físico-financeiro elencando todas as obras que a Corsã se compromete a fazer. Por exemplo, ampliação da estação de tratamento de esgotos da Vila Lourenço. Investimento, 60 milhões. Quando é que vai ser feito? No ano 2, no ano 3, no ano 4. Então, no ano 2 tem 20 milhões, no ano 3 tem 20 milhões, no ano 4 tem 20 milhões. 3 anos, 20, 20, 20, 60. Fez. Chegou no ano 5.
a estação da Vila Lourenço não está pronta, a gente pode questionar a Corsã por que não foi feito. Então está tudo muito detalhado. A quarta adutora lá da barragem, né, que vai dar uma independência muito maior, uma estabilidade muito maior ao sistema de abastecimento de água. Está lá, ano X, valor tal. Importante, a GERGS fiscalizando. Importante, a cada 5 anos, fazer uma auditoria. Fazer uma auditoria. O que foi cumprido, o que não foi cumprido. O que foi cumprido, ótimo, que bom. O que não foi cumprido, por quê? Licitação, deu problema na licitação, uma empresa que perdeu entrou na justiça, o financiamento que estava para vir não veio, tem que ter uma justificativa. Se não tiver justificativa, temos que acionar a Corsã. Você previu dentro daquelas exigências fazer uma prestação pública fazer uma prestação pública das contas dos investimentos, da despesa dos investimentos realizados, né? Então foram condições que o município, né, nessa negociação que a gente vem tendo, que o município foi colocando para a Corsã e a gente foi chegando num comum acordo, né, de duas partes que queriam chegar num entendimento comum, porque a gente entende que no momento atual nós estamos em novembro de 2016. No momento atual, em novembro de 2016, o melhor caminho é renovar com a Corsã. Bom, em 2022, em 2025, quando for feito a cada 5 anos uma auditoria nesse contrato, quem sabe até lá a gente possa mudar de opinião, ou tomara que não, se a Corsã cumprir todos os itens que está sendo assumido, não tem problema. Uma coisa só para complementar, assim, o que o Pacheco colocou também, a gente estava propondo, né, Pacheco, a criação do controle social e o conselho também de entidades para, juntamente com o poder público, né, ter esse controle sobre isso está previsto em lei, inclusive, né, 11.445 prevê o controle social federal, em cima dessas atividades. Poucos municípios têm isso, importante colocar aqui. Eu acho que Santa Maria tem que focar nessa situação. A gente pensou em formar um conselho com participantes da comunidade, um conselho que seja deliberativo, né, e que possa ter o acompanhamento e a fiscalização da própria sociedade. Se me permite, Ricardo, bem rápido, eu acho que tem uma questão que tem que ser enaltecida aqui em Santa Maria. A gente que, como sindicato, né, frequentou e fez esse debate em todo o estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria teve um diferencial. Eu acho que essa comissão que foi formada, né, pela prefeitura, eu acho que deu um diferencial sim na negociação. Né, pelo que se apresentou, foi feito um trabalho sério. Em muitos municípios não tinha por que não quase que afirmar que as empresas privadas já tinham convencido o prefeito e alguns vereadores de que a privatização era o melhor caminho, então não tinha nem o que discutir mais, né? E aqui em Santa Maria não, aqui em Santa Maria foi feita uma comissão séria, que fez um trabalho técnico, né? E hoje, por isso que tu brincava aí que o pessoal está muito alinhado, né? Porque para o debate e tal, não é alinhado, é que realmente o trabalho foi feito o melhor para Santa Maria. Então é isso que eu acho que a parte que tem que enaltecer desse trabalho todo é essa comissão que foi formada e o trabalho, porque realmente Santa Maria merece um contrato que seja bom, mas também que seja, como diz o Pacheco, cumprido para que Santa Maria melhore cada vez mais a sua prestação de serviço com a Corsã na área de saneamento. Eu gostaria agora então de passar a palavra para cada um dos três para fazer umas breves considerações finais, mas também gostaria, não que eu vá fazer considerações finais, mas eu tenho duas pequenas preocupações a respeito do contrato. É quando a rede é acessada, a qualidade do tapamento, ou seja, se é recolocada a manta asfáltica, se é recolocado o Ninstein e todos os problemas que a comunidade já costuma falar. E outro também é porque nós estamos com o estado quebrado, né? O estado do Rio Grande do Sul está em penúria financeira total. Qual seria a garantia que Santa Maria teria de que o governo não iria tentar levantar verbas junto ao caixa da Corsã, prejudicando assim esses investimentos que estão combinados em Santa Maria? Mas eu vou fazer o seguinte, um de cada vez, até porque estamos encerrando esse programa. Muito obrigado. Pacheco, por favor, vamos nessa ordem. Ricardo, até surgiu uma notícia, questão de 20 dias atrás, que o governo do estado colocaria 49% das ações, né, ofertaria essas ações na Bolsa de Valores, ou seja, estaria vendendo não o controle da companhia, mas 49% das suas ações. Isso aí tem impacto na nossa negociação, no nosso contrato. Por quê? Porque a Corsã teria um sócio, ou 49% pulverizado em vários sócios. E o que um sócio hoje em dia cobra? Cobra lucro, né? E muitas vezes o lucro é em cima de menos investimentos. Por isso, mais uma vez, a importância de uma agência reguladora, a importância de um bom contrato,
um contrato bem especificado, um contrato onde conste todas as obras, todos os investimentos e o tempo que ele vai ser feito, para, né, se num futuro a Corsã tiver 49% de novos sócios, ou o próprio governo do estado em dificuldade financeira, a gente possa, né, executar esse contrato. Inclusive isso aí entra como cláusula de rompimento, para o município, beneficiando o município. E mais importante também é o município, a partir novo, aí eu acho uma pergunta que tu fez, a questão do novo prefeito, esse contrato eu acho que tem que misturar as duas coisas. Ele tem que ser feito até o dia 23 de dezembro. Nós não podemos ficar descoberto a partir do dia 23 de dezembro. Mas eu acho que a partir de hoje à noite ou amanhã, a cidade tendo um prefeito eleito, por mais que ele não vai ter tomado posse ainda até o dia 23 de dezembro, ele tem que participar ativamente dessas tratativas, né? Para que a cidade possa até o dia 23 ter um novo contrato com a Corsã. Então, obrigado. Acho que é o melhor modelo, como o Rogério falou, a comissão foi montada, foi uma comissão isenta, que sempre procurou o melhor para a cidade e não, né, questões pessoais ou empresariais, sempre o que foi melhor para a cidade. Obrigado, Rogério. Fazendo aqui na sequência. Peço desculpa por causa do tempo, Rogério, mas a gente acabou... Hoje é um dia também especial. Aí, culpa do mediador, a gente acabou se apertando um pouco. Tá? Mas assim, eu acho que já foi falado aqui, a gente tem que ficar atento a todos os cenários, aquilo que diz respeito ao saneamento, porque já tem agora a abertura da capital, que realmente é colocar alguém para repartir o lucro da Corsã, e isso pode sim colocar em risco alguns contratos da Corsã, e tem também agora as PPPs, né? Que o governo quer trazer a iniciativa privada para ser um parceiro dele na construção e no trabalho, né, do esgoto. Só que não é para fazer esgoto em Dilermando de Aguiar, em Caciqui, né? É para fazer, a empresa privada vem e já vai pegar o esgoto da região metropolitana toda de Porto Alegre, que já está 60%, 70% dele já pronto, né? Pronto para operar e pronto para faturar. É lá que o governo quer botar a iniciativa privada. Se fosse para botar em Dilermando, Caciqui, assim, né, Formigueiro, até poderíamos conversar. Agora, para colocar onde o dinheiro público já fez o esgoto, realmente vai ficar difícil. Eu acho que os prefeitos vão ter que ficar cada vez mais atentos ao que acontece no cenário nacional e no cenário estadual para ver se realmente a Corsã está se propondo, se ela vai conseguir fazer o que ela está se propondo de cumprir o contrato com esses municípios. Eu acho que isso é que tem que ver, e eu queria parabenizar a TV Santa Maria e também dizer que o José também, como superintendente da Corsã, colaborou muito, né, para que chegássemos aí até agora nesse encaminhamento aí que está para uma renovação de contrato com a Corsã. Bom, rapidamente então, focando só na segunda pergunta, que na primeira ali a questão dos pavimentos, isso aí é uma coisa que a gente vai com certeza aperfeiçoar juntamente com a fiscalização, juntamente com a prefeitura, já evoluímos nessa situação, né? Mas eu vejo assim, hoje a Corsã tem plenas condições, ela tem saúde financeira, ela tem credibilidade para captar investimentos. Inclusive, dos objetivos nossos de tentar ainda renovar esse ano esse contrato, que nem o Pacheco falou, que se vai ser conversado entre os dois prefeitos, se uma situação, a prefeitura nos próximos dias certamente vai estar discutindo. Nós temos um financiamento em andamento de 120 milhões de reais, já iniciado esse financiamento com desembolso, né, junto à Caixa Econômica Federal. Isso também ele tem um prazo a ser definido, então é um diferencial que a gente tem hoje para a cidade, que vai garantir realmente essa universalização praticamente do sistema de esgotamento sanitário nos primeiros 5 anos da exercício desse novo contrato. Então eu vejo assim, não vejo como a Corsã, mesmo que ela, por algum desvio de percurso, ela acabe tendo essa linha, né? O município ele tem todas as garantias hoje de ter uma caducidade desse contrato. O Pacheco ele tomou cuidado de cobrar isso bastante da gente durante as tratativas, né? Para garantir que a prefeitura não fique naquela discussão jurídica de anos e a Corsã prestando um serviço de forma precária e fica aquela discussão, né, que nem a gente vê em outros cenários. Então, eu vejo assim, hoje esse contrato proposto, a prefeitura tem plena garantia da Corsã cumprir. Se ela não cumprir, ela tem plena garantia de fazer uma rescisão, tem as indenizações previstas no próprio plano. Então, eu acho que isso está bem confortável para a prefeitura, né? E eu acho que agora é finalizar números, né? Os números são bastante interessantes, né, para a prefeitura. Vai ser uma ferramenta também de desenvolver outras áreas do saneamento ambiental, esse contrato com a Corsã para o município, né, em áreas bastante críticas aí. A gente teve recentemente agora esses sérios problemas de alagamentos na cidade. Pode ser um contrato também a ser investido nessas áreas aí com recursos para o município, né?
Muito obrigado a todos pelos brilhantes esclarecimentos. Acredito que a TV Santa Maria é feita disso, é uma TV comunitária, e a participação de vocês é muito bem-vinda aqui. Essa é a casa de todo santamarense, é a casa de vocês, e vocês podem ter certeza que esse é o assunto, quem sabe, o assunto mais importante a ser trabalhado ao final desta e na próxima gestão. Devolvo ao Rodrigo, então. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouco eu volto com todas as informações aí, trazendo e atualizando todos os números, então, de quem será o novo prefeito aqui de Santa Maria, das outras 3 cidades do Rio Grande do Sul que tem segundo turno e também de outras cidades Brasil afora. Não saia daí.